Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Andréia Salomão e é um prazer falar com você hoje sobre emagrecimento. Eu sempre trago leveza para o assunto do emagrecimento. Se você luta para se manter magro ou se você quer emagrecer, você está no canal certo. Mas antes disso, eu quero te pedir, se você é novo, não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho da notificação para você ser avisado. Eu coloco sempre vídeos aqui falando sobre vida plena de uma maneira geral. Hoje nós vamos falar sobre: é possível emagrecer sem contar calorias? Qual a importância que as calorias têm dentro do processo de emagrecimento? E como eu sempre digo, minha missão aqui é trazer leveza para esse assunto. Sempre quando nós falamos de dieta, de emagrecimento, sempre tem um peso muito grande sobre isso. Mas eu acredito que Jesus, como ele mesmo disse, veio fazer para nós uma vida mais leve, um jugo suave, um peso leve. Então por que nós vamos colocar então peso em qualquer área da nossa vida, e com o emagrecimento não é diferente? Fica até o final, porque nós vamos discutir algumas coisas muito importantes sobre o papel da questão do açúcar dentro do processo de emagrecimento. Eu quero falar com você sobre calorias, eu quero falar com você sobre balanço calórico. Então fica até o final, que com certeza vão ter dicas muito práticas aqui para você colocar em prática ainda hoje. Então vamos lá primeiro entender o que são calorias. Caloria é uma carga energética que tem dentro dos alimentos. Todos nós precisamos de caloria e todos os alimentos têm calorias. O alface tem caloria, já parou para pensar sobre isso? É verdade. Todos os alimentos têm calorias e nós precisamos das calorias dos alimentos para ter energia. Se é uma carga de energia que tem dentro lá, é como se fosse um combustível, né? Energia, combustível, está dentro dos alimentos, e quando nós consumimos os alimentos, nós transferimos para o nosso corpo esse combustível, essa energia, essas calorias que estão dentro dos alimentos. Então, onde é que está o problema? É porque às vezes nós colocamos dentro desse carro aqui mais combustível do que o carro está precisando. Quando nós fazemos isso, é quando nós comemos muitos alimentos com muitas calorias, e aí nós sobrecarregamos esse veículo. E como que esse veículo, como que o nosso corpo resolve isso? Resolve depositando, ou seja, guardando essa carga de energia através da gordura localizada. Já parou para pensar dessa forma? Talvez não, né? Então, o excesso de calorias que nós colocamos dentro do nosso carro, dentro do nosso automóvel, que é nosso corpo, como ele não tem como gastar toda essa energia, então ela deposita, né, vai guardando em depósitos, que são as gorduras localizadas. Então o sobrepeso, as gorduras localizadas, as celulites, toda essa inflamação do nosso corpo, ela vem então do excesso de calorias que nós consumimos. Se nós gastássemos toda essa energia, não tem nenhum problema. Imagina aí um atleta que gasta muita energia, que faz muita atividade física durante o dia. Se ele coloca uma carga grande de energia, eles fazem isso, né? Colocam uma carga grande de calorias, de energia dentro do corpo, o corpo dele está queimando tudo isso. Então no final fica tudo certo. E o atleta continua magro. Ele pode comer muito, mas ele continua magro. Por quê? Porque está entrando combustível, mas o combustível está sendo queimado. O problema é que eu e você, a gente não é tão atleta assim, né? Muitas pessoas, inclusive, são sedentárias. Consumem muitas calorias, mas não queimam essa caloria. Quero falar com você também ainda hoje sobre o açúcar. Onde é que o açúcar entra em tudo isso? E outra pergunta que eu quero fazer para você: é possível não consumir carboidrato? Tá, André, agora você misturou o negócio tudo. O que tem a ver calorias com carboidrato? Escuta essa, que essa é muito importante. A maioria da energia que nós estamos colocando dentro de nós, a maioria das calorias que nós temos consumido, elas vêm dos carboidratos. Mas, André, não é só carboidrato que tem calorias? De forma alguma. Como eu disse, todo alimento ele tem calorias, uns mais, outros menos. O problema que eu quero trazer você aqui junto comigo para essa reflexão é que nós estamos consumindo muito carboidrato, tá? Para poder melhorar essa confusão de palavras que eu estou colocando para você aqui, eu quero te explicar o seguinte: as energias ou as calorias, elas vêm principalmente aí, elas vêm dos macronutrientes. O que são macronutrientes? Nós temos como macronutrientes os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Esses são os três macronutrientes.
Não é possível viver sem os macronutrientes, porque os macronutrientes trazem para nós a energia para nós vivermos a vida. Eu estou falando com vocês aqui, eu estou gastando energia. Você prestando atenção também está gastando energia. Nós precisamos da energia dos alimentos e nós recebemos essa energia através dos macronutrientes: gorduras, carboidratos e proteínas. Onde é que está o problema então? O problema é que nós excedemos na quantidade de carboidratos que nós estamos consumindo no dia a dia. Qual é a realidade? Você sabe que eu tenho um método de emagrecimento e eu acompanho de perto as minhas alunas. E o que eu mais vejo com as minhas alunas é o seguinte: pouca proteína, medo de gordura, excesso de carboidrato. Eu vou repetir. As pessoas fazem isso: medo de gordura, pouca proteína, excesso de carboidrato. Se nós pensarmos rapidamente o que nós comemos carboidrato. Então nós comemos os carboidratos, nós temos os bons carboidratos, que são os complexos, esses não devem ser tirados, e nós temos os carboidratos ruins, que deveriam ser retirados da nossa dieta, ou pelo menos diminuídos. Vamos entender o que é isso. Essa aula vai ser bem didática, vai ser uma aula, né? Não é nem só um vídeo, é uma aula. E se você está gostando, já deixa seu like, então encaminha para quem está precisando dessa informação básica. O que eu estou falando com vocês aqui é uma informação básica, mas até o final eu quero trazer para você leveza na sua dieta, na sua reeducação alimentar. Nós precisamos perder peso? Sim. Nós precisamos estar no peso ideal? Sim, mas não precisa ser pesado isso na nossa vida. Então vamos lá, onde é que nós temos carboidratos bons? Então nós temos carboidratos bons, por exemplo, nas frutas, nos legumes, nos alimentos integrais. Esses são os bons carboidratos que nós deveríamos comer, lógico, com certa medida. Não dá para assim, comer uma melancia inteira, uma jaca inteira, né? É saudável, mas não dá para manter peso comendo uma jaca inteira. Então nós temos as calorias legais que vêm dos bons carboidratos, mas mesmo sendo bons, por que são bons? Porque tem fibra. E por que tem a ver a fibra com tudo isso? A energia vai entrando devagar por conta da fibra. A fibra faz esse controle, vai entrando devagar e vai dando energia para nós. E o carboidrato ruim é aquele que não tem fibra ou tem baixa fibra, poucas fibras, e entram rapidamente daquele pico de energia dentro de nós, que são os alimentos que estão nas padarias, né? Que são os pães, os bolos, pão de queijo, sorvete, o açaí, que não é o do Pará, né? O açaí que nós encontramos aqui no centro-oeste ou no sudeste, açaí com muito açúcar, açúcar de maneira geral, doce, sorvete, cerveja, refrigerante, sucos. Tudo isso aí, mais algumas coisas, são os carboidratos ruins. Então, o que eu tenho observado, trabalhando com emagrecimento tanto tempo, o que eu tenho observado? Que as pessoas, elas levantam comendo carboidrato simples, elas passam o dia comendo carboidrato simples, elas terminam o dia com muito carboidrato. Depois não tem como não engordar. O que as pessoas costumam comer durante o dia? Vamos lá, se vocês vão se identificar. Logo cedo, levanta, o que é comum que o brasileiro coma? O pão de queijo, o bolo, um cafezinho ali, normalmente adoçado, um leite com achocolatado. São essas coisas que as pessoas costumam comer no café da manhã. Tudo isso que eu falei são alimentos de carboidratos simples. Tudo isso aí não é legal, mas as pessoas começam assim. No meio da manhã, se a pessoa está dentro de casa ainda, ela costuma repetir o lanche que ela vai fazer no meio da manhã, ela repete o que ela já comeu no café da manhã. Ou mais um pedaço de bolo, ou mais um pão de queijo, ou mais um pedaço de pão, ela faz normalmente isso. Se ela está na rua, ela come um salgado, ou então um bolo ou um biscoito na rua mesmo, mais carboidratos simples, carboidratos ruins. Na hora do almoço, o que as pessoas comem na maior quantidade no prato? Comem outras coisas também, mas na maior quantidade. Ela coloca ali arroz, ela coloca feijão, ela coloca macarrão, coloca batatas. Tudo isso aí, carboidratos também. No meio da tarde, as pessoas costumam repetir o lanche que fizeram no meio da manhã ou no início da manhã. É um bolo com café, um pão de queijo com café, ou um salgado na rua, um refrigerante, é o que costumam comer no meio da tarde. E à noite, o que as pessoas comem? Normalmente, o que comeram no almoço. Ou faz alguma coisa rápida, como um macarrão instantâneo, um macarrão mesmo feito em casa, ou às vezes um lanche, é o que as pessoas costumam comer. Ou seja, começou com carboidrato ruim, passou o dia com carboidrato ruim, terminou o dia com carboidrato ruim. É muita energia rápida para o corpo não consegue queimar tudo isso. Ela vai então depositar, o corpo vai depositar nas gorduras localizadas e na gordura no corpo de maneira geral. Não é possível emagrecer comendo tanto carboidrato.
André, é proibido o carboidrato? De forma alguma. Eu não acredito nisso. A maioria das pessoas que trabalham com emagrecimento também não acreditam nisso. Nós precisamos do carboidrato. Mas o carboidrato nós temos que saber fazer a escolha certa do carboidrato e nós precisamos da quantidade certa do carboidrato. Nós trazemos leveza para o nosso emagrecimento quando nós mudamos a nossa relação com a comida, quando nós mudamos a nossa consciência. Eu aqui no canal sempre falo com você sobre isso para aumentar a nossa consciência. Quando eu falo com você, eu aumento a minha consciência. Quando você me ouve, você aumenta a sua consciência. Quando você comenta com amigas, você aumenta a consciência. Quanto mais consciência nós temos, mais nós pensamos na hora de fazer as escolhas. Nós não precisamos ficar zero açúcar, zero carboidrato, zero nada. Nós só precisamos, cada vez que nós vamos fazer a nossa alimentação, nós vamos fazer nossas escolhas, pensar o que nós podemos fazer de melhor ali. E em alguns momentos, sim, nós vamos fazer uma comida que não seria correta, nós vamos tomar ali o açaí cheio de açúcar, ou o sorvete, ou o sanduíche. Sim, em alguns momentos nós vamos fazer isso. O que não dá para fazer é começar o dia errado, passar o dia errado, terminar o dia errado e esperar uma resposta certa do nosso organismo. E depois culpar o nosso organismo, falar, eu estou com metabolismo lento, a minha família, todo mundo tem problema com peso. Nós damos desculpas para encobrir as nossas escolhas erradas. Então, o que eu convido você para fazer é, pense no que você está comendo. Naquele momento de fazer a escolha, pergunte para você, eu posso fazer uma escolha melhor nesse momento? Eu posso, ao invés de fazer todo esse exagero, diminuir um pouco o exagero? Eu posso deixar para um dia e fazer uma refeição livre, não é o dia do lixo não, você sabe que eu não gosto de dia do lixo, né? Não concordo. É uma refeição livre por semana. Eu posso deixar esse que eu estou querendo comer agora, esse doce, esse açaí, esse sorvete, eu posso deixar isso para a minha refeição livre? Comece a fazer perguntas para você e você vai ver que é possível fazer boas escolhas na maioria das vezes. E uma vez ou outra eu vou ali, só matar a vontade, só comer o que nós chamamos de calorias vazias. O que é uma caloria vazia? É aquele alimento que eu gosto, que eu quero consumir, mas não traz nenhum outro benefício para o meu corpo, a não ser o gosto. Aquele alimento que não tem vitaminas, não tem minerais, não tem proteínas, não tem nada, na verdade, que vai me ajudar a construir um corpo melhor. Mas eu gosto, eu tenho aquele prazer. E, aliás, lembrando que o prazer termina aqui. Ele começa aqui, ele desce rapidamente. Daqui pra frente, só fica se vai fazer bem ou mal para você. O gosto, ele termina aqui. Então, pense sobre isso. Você vai perguntar, vale a pena isso que eu vou comer? Eu realmente quero fazer essa escolha? Às vezes você vai dizer que sim, às vezes você vai dizer que não, você está aumentando a sua consciência. Nós controlamos peso, fazemos reeducação alimentar de maneira leve, quando nós melhoramos a nossa consciência, aumentamos a nossa consciência e damos para nós a chance de fazer escolhas melhores para o nosso corpo. Mas sim, de vez em quando eu vou escolher aquela caloria vazia que só me dá prazer e não traz mais nenhum benefício para o meu corpo, mas é de vez em quando. As pessoas sempre me perguntam, André, você não come nada errado nunca? Que isso? Quem sou eu, né? Eu como sim. Às vezes eu escolho uma caloria vazia, eu como ou eu bebo aquilo que eu gosto, sabendo que o benefício é só o prazer, mas isso é uma vez ou outra, isso não pode ser todos os dias. Pode existir leveza no nosso controle de peso, pode se perder peso com leveza, com alegria, quando nós melhoramos a nossa consciência. Não é ninguém me obrigando a fazer isso, não é ninguém me cobrando, não. É quando eu resolvo melhorar minha relação com a alimentação, quando eu resolvo tratar melhor do meu corpo, quando eu resolvo me dar também um presente. Porque as pessoas falam assim, você merece, eu mereço comer. Tá, eu mereço comer, mas também eu mereço um corpo bacana, eu mereço estar no meu peso ideal. Então, quando eu resolvo cuidar de mim com mais amor, com mais cuidado, com mais consciência, eu coloco mais leveza nesse processo de perda de peso. Espero que isso tenha servido para você aumentar um pouco mais a consciência. Nós não ficamos livres das calorias, nós precisamos das calorias. Nós não abrimos mão dos carboidratos, nós escolhemos melhor os carboidratos que nós vamos consumir. Se fez sentido para você, deixe seu like, encaminhe para as pessoas e na semana que vem nós vamos falar mais sobre emagrecimento. Deus abençoe sua vida, Deus tem o melhor para mim e para você também no nosso corpo e também na